galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender cálculo de área de figuras planas. Vamos comigo. Área. Primeiro vamos entender o que é área. É a medida de uma superfície plana. Mas o que é essa medida, né? O que é medir? Medir significa fazer comparação. Então, quando você mede a sua altura, você está comparando com alguma coisa, que nesse caso seria um metro. Quando você se pesa, você está se comparando com alguma coisa que seria o peso que já tem pré-estabelecido, que faz parte da história, que vem lá da França e tudo mais. No caso da área, comparamos o espaço da figura com quantos quadrados lado unitário 1, ou seja, calcular a área, significa determinar quantos quadrados de lado unitário cabem dentro da nossa figura. A medida mais comum é o metro quadrado, tendo seus submúltiplos, como centímetro quadrado, decímetro, milímetro e etc. É bem tranquilo. Não entendi nada. Ei, Juquinha, hein? Vamos continuar, né, Juquinha? Vamos por exemplo. Calma, o Juquinha é meio apressado. Vamos continuar. Vamos aqui para o exemplo. Vamos só tirar minha tela aqui. Exemplo, olha lá. O que é o exemplo que nós vamos ter, então? Para facilitar o nosso trabalho, que a gente vai estar fazendo hoje, a gente vai trabalhar com a unidade de centímetro quadrado. Você pode trabalhar com metro, com quilômetro, depende do tamanho da figura. No nosso caso, vai ser figuras pequenas, então a gente vai trabalhar com centímetro quadrado. Então aí nós temos um quadrado de lado 1 por 1. Dizemos, então, que esse quadrado tem 1 centímetro quadrado. Agora, basta determinar as figuras, quantos quadrados desse cabem dentro da figura. Aí você vai falar que tem 5 centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados. É bem legal e muito fácil. Professor, você pode dar outro exemplo? Com certeza, Juquinha. Vamos dar outro exemplo, sim. Vamos fazer isso na prática. Vamos ver isso de outra maneira, tá bom? E aí, galera, agora nós vamos fazer então a nossa aula prática de cálculo de área. Nós já vimos a definição no vídeo. E estamos aqui com o Juquinha, né, Juquinha, para me ajudar. É isso aí, professor. Tô junto. Vou assistir aula aqui Obrigado, no seu. Juquinha. Então o Juquinha vai estar ajudando nós aí também no cálculo de área. Como nós vimos, calcular área é fazer uma comparação. Nesse caso, com o nosso quadrado unitário. Observe que esse quadrado poderia considerar como 1 centímetro quadrado, ou seja, a área desse quadrado é 1 centímetro, é a medida nossa padrão. E a partir dele eu posso determinar agora a medida da área das outras figuras, como por exemplo, vamos pegar uma figura maior. Eu tenho essa figura e quero saber qual é a área dessa figura baseado no nosso centímetro quadrado. Bem, então eu tenho 1 centímetro quadrado, ou seja, 1 centímetro por 1 centímetro. E agora eu quero saber a área desse espaço bidimensional dessa minha figura. Eu vou começar a fazer o seguinte, para saber a área, basta contar quantos quadrados cabem dentro da minha figura. Então eu começaria a contar uma figura, 2, 3, 4, 5. Bem, fazer isso é a mesma coisa de fazermos isso daqui. Olha, ficou fácil agora para saber quantos centímetros quadrados eu tenho na minha figura. Porque, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu digo que essa minha figura compõe 9 centímetros quadrados. Porque cabem 9 quadrados de 1 centímetro dentro dela. Mas basicamente calcular a área de um quadrado como esse é muito simples. Observe que você contou, tem 1, 2, 3 colunas. E cada coluna possui 1, 2, 3 linhas. Então você acabou fazendo uma soma repetida. 3 mais 3 mais 3. E fazer soma repetida sabemos que é multiplicação. Então a área de um quadrado, de todo e qualquer quadrado, vai ficar dessa forma. A área do quadrado é igual lado vezes lados. Por que isso? Como que isso está ocorrendo? Observe que a área do quadrado, ele vai fazer lado, a medida, então aqui seria 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, vezes 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Então 3 vezes 3 dá o total de 9, que é a soma repetida. Vamos calcular uma área de uma outra figura? Vamos ver uma outra figura. Vamos retirar e vamos para uma outra figura. Como você faria para calcular a área agora dessa nova figura? Observe que não é mais um quadrado. Denotamos como retângulo. Como que eu posso calcular a área? É o mesmo processo. Tecnicamente, eu vou pegar o nosso quadrado, 1 centímetro quadrado. E agora eu começaria a contar a figura. 1, 2, 3, 4 e de novo.
Bem, como eu já fui rápido, eu já fiz para vocês e deixei aqui para vocês contarem. Então agora, calcular a área é contar quantos quadrados desse cabem dentro da figura. E observamos que nesse caso cabem 6 centímetros quadrados. Mas você pode observar no mesmo cálculo que a gente fez do quadrado, aqui fica parecido. Olha, eu tenho 1, 2 colunas e cada coluna possui 2 linhas. Então ficou 2 mais 2 mais 2, uma soma repetida novamente. E assim nós chegamos então à conclusão que a área de um retângulo pode ser determinada dessa maneira. A área do retângulo, base vezes a altura. Por quê? Olha como é interessante e fácil. Como eu quero saber quantos centímetros quadrados possui a nossa figura, eu vou organizando aqui. Olha lá. Eu tenho base 1, 2, 3. Cabem 3 quadrados na base. E na altura cabem 1, 2. Para saber o total, eu faço base vezes altura. Eu vou ter a área do retângulo. Muito fácil, muito tranquilo. E aí, Juquinha, o que você achou? Muito fácil. Ah, o Juquinha gostou bastante, né, Juquinha? Ficou muito fácil. Bem, podemos então agora fazer o seguinte. Vamos calcular uma área de uma figura mais difícil. E eu vou deixar para vocês como um desafio para a próxima aula. O nosso desafio da próxima aula, para vocês pensarem um pouquinho, é calcular a área dessa nossa figura. Essa nossa figura, ela é conhecida como paralelogramo. E eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, enquanto a gente vai para um outro teste prático de cálculo de área do retângulo. Mas enquanto isso, para a próxima aula, pense no desafio de como calcular a área de um paralelogramo. Lembrando que área é contar quantos quadrados. Observe que nesse caso eu teria que contar um quadrado aqui, 2. Mas aqui fica sobrando ou faltando esse pedaço das áreas. Fica para vocês para a próxima aula. Beleza, Juquinha? Vamos para uma outra aula prática de cálculo de área do retângulo e do quadrado. Oba! Partiu aula prática na casa do professor. Uhul! Galera, agora vamos fazer na prática o cálculo de área. Para você aí, moleirada, que não sabe calcular, agora vai aprender na prática aqui comigo, hein? Olha só, tem aqui nosso equipamento para medir, que é chamado trena. Você vai medir, eu tenho essa parede aqui, ó. E o pintor vai me cobrar R$25 por metro quadrado. Como é que eu vou calcular o quanto eu vou pagar nesses R$25 no metro? Bem, observe que calcular metro quadrado vai ser assim, ó. Eu vou pegar minha trena e vou medir a base vezes a altura. Então vocês vão fazer junto comigo. Vamos medir a base. Vai lá, Murilo, vem aqui comigo. Murilo. Então, nós estamos medindo aqui a nossa largura, a base, 1,86,5. Agora vamos medir a altura da parede. Agora estamos medindo a altura da parede. 2,35. Então, anote a largura, a base 1,86,5 e a altura 2,35. Beleza, professor. Entendi. Base 1,865 metros. Altura 2,350 metros. Vocês viram? Acabamos de medir na parede, na prática, as dimensões dela para calcular a área. Então, vamos lá comigo. Olha só, nós fez aqui a parede e ela tinha as seguintes medidas. 2,35 m, tá? De altura. E a largura, a base da nossa parede era de 1,86 m, ou seja, milímetros, 5 milímetros aqui. Então aqui está medida em metros já, ó. 2,35 metros e 1,86 e os 5 que seria a parte do milímetro. Como é que eu calculo a área agora dessa minha parede, já que o pedreiro vai me cobrar R$25 o metro? Eu vou multiplicar base vezes altura, como a gente viu lá no exemplo das figuras, bem tranquilo. Então a gente vai fazer aqui, ó, base 1,86 metros vezes a altura, que é 2,35 metros. Aí você pode colocar um zerinho no final, tá? Eu já fiz essa conta. Se você quiser fazer aí manuscrito, faz aí rapidinho, tá? Eu vou estralar os dedos e o resultado vai aparecer para nós ali do cálculo. Ó, presta atenção que eu vou estralar os dedos para aparecer o resultado, ó. Viu como que foi rápido? Eu estralo os dedos, já apareceu o resultado. Espero que você tenha acertado a sua conta. Deu 4,382. Deu um monte de... Nossa, professor, que desespero. Calma, isso é normal. Você só usa essas duas casas decimais aqui, tá?
Então você pode ter usado a calculadora, o calculador celular e fazer a conta. Então você usa essas duas casas. Então nós temos que essa parede aí, ela tem 4,38 metros quadrados. Mas o pedreiro vai me cobrar R$25 por metro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4,38 e vamos multiplicar por R$25, tá? Mais uma vez, faça aí rapidinho, ou faz na calculadora, faz no celular, faz aí como que você quer fazer, que eu vou estralar os dedos aqui para fazer aparecer o resultado, tá bom? Ó, pronto, estralei os dedos, já apareceu aqui o meu resultado, quanto eu vou pagar para o pedreiro fazer o grafiato na minha parede, se fosse R$25 o metro, tá aqui o resultado, olha só, R$109,50. Viu como é que foi fácil? Então agora não tem mais desculpa para dizer que não sabe calcular metro quadrado ou centímetros quadrados, é muito fácil. Área de um retângulo, base vezes altura. Do quadrado, mesma coisa. Lembrando que vai ficar para vocês aí um desafiozinho lá do paralelogramo, lembra? Eu vou explicar isso na próxima aula. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, que lá na frente, daqui uns dias, a gente vai ter um vídeo sobre como calcular a área de um paralelogramo. Tem a área ainda da circunferência, tem a área do triângulo, tem bastante coisa para ver. Mas aí já ficou uma aula legal para vocês estudarem aí. Até a próxima, meu grande abraço para vocês.